Alô, pessoal, salve, salve. Senhoras e senhores, estamos iniciando mais um podcast Esportes Fora da Caixa. Eu, Pepe Júnior, aqui meu lateral esquerdo aqui, a Mauri. Era que você é canhoto, né, Mauri? Sou canhoto. Você é canhoto, né? Canhoto. O Mauri aqui na minha lateral esquerda e na minha frente aqui o Marcelo Matar, mais conhecido como Peru do basquete. Boa noite a todos. Bola de 3 era com ele, ó, Mauri. Mauri. Tô sabendo, viu, bebê? PP, mais um podcast junto, um prazer. Prazer. Vambora. E por que Esporte Fora da Caixa? Porque simplesmente nós somos patrocinados por uma das maiores empresas no segmento da embalagem. Eu estou falando da Demo Embalagens. Mais de 30 anos no mercado, oferecendo ótimo preço, ótima qualidade, ótimo atendimento, ótimo tudo e aquele descontão de brimo. Desconto nesse fim de mês agora, né? 10%. Olha. Baixou sim. O cara não é fraco, meu. Acessar O cara, a promoção dele vem de ré, mano. Acessar o Instagram, né? @ Demo Embalagens, o site www.demoembalagens.com.br, né? Estamos lá. Mais um Legal. programa. É isso aí. A todos aí. A parceria. E vambora. Demo Embalagens apoiando, incentivando o esporte. Sempre. Olha que maravilha. Sempre. Você que foi jogador de basquete, eu de futebol, o Mauri O nosso convidado adora basquete, né? adora basquete. Adora. E hoje Vamos nós falar temos um um pouquinho convidado sobre basquete. para lá de especial. Convidado de peso, né, meu? Ele é fantástico. E eu posso dizer, eu tinha certeza que esse dia iria acontecer, porque esse convidado de hoje, para mim, é uma das minhas referências. Né? Eu tenho ele como minha referência e também o Luiz Ricardo, né? Que é meu primo e Meu cunhado. e seu cunhado. Então, O Luiz assim, Ricardo, ele é são os fogo, viu, dois mano? que eu tenho como referência. E se Deus quiser, Um vai dos, ter um dos maiores jornalistas da TV brasileira. Iniciou lá na TV Gazeta, no tempo do Avalone, mesa redonda do Avalone. Quem não conhece, né? Nossa, o convidado é jovem, meu. Depois Bandeirantes. Foi correspondente na TV, na Rede TV. Um grande amigo, um grande parceiro. Eu considero como um irmão, Piru, você sabe disso. Sim. Tem uma grande história pela frente, um grande jornalista. Eu estou falando de Luciano Júnior, um prazer enorme recebê-lo, que está, primeiro convidado nosso que está online, que está morando na cidade de Penedo, no estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Lu. É isso aí, obrigado, um super abraço e beijo para vocês, Mauri, Pepe, o seu Peru, tá com saudade do seu Peru. Seu Peru. Tudo bem. Seu peru morreu, meu. Seu peru já era. O Pepe me elogiou tanto aí na abertura, me elogiou tanto, eu não sou tudo isso não, é que ele tá na minha mão aqui, ó, tem muita história aqui. Ó. Então tem muita história pra você contar, é isso? Ô, rapaz, o que nós aprontamos nessa época de anos 90, anos 2000 aí? Ô, Lu, depois eu vou falar de Lu, viu, Mauri, que eu chamo ele de Lu. Ai, Lu. Aí você troca um dia, você vem aqui, o PP vai pra aí e você entra no lugar dele. Nós vamos fazer um podcast pro PP. Vamos Fechado? botar ele no meio dos tucanos, das araras. aqui. E pelo jeito você tem muita história do PP, né? Cara, falando sério agora, o PP foi uma amizade bacana que eu fiz. Começou do meio do futebol, né? Que o PP jogava, foi na fase de júnior dele. Não sei se era 89, 90. Era esse o ano, 89, 90. Né? Ele estava no Corinthians antes de ir para o Berlinzona, enfim. E a gente ficou muito amigo mesmo. A gente se falava todo dia. E a comunicação naquela época não é que nem hoje, que fica todo mundo no WhatsApp, fala com 200 pessoas ao mesmo tempo. Não, a gente se falava, se ligava. E aí, o que vamos fazer hoje? Onde nós vamos? Vamos no Tamatete? Não, Tamatete. Vamos no Geller, no Tamatete, né? Tamatete era... Como é que chamava aquele na 9 de julho? Banana? Banana Café. Banana Café. Banana Café, era Tamatete, era Banana Café, era Toco. Love Story. Luciano. De bala, né? Up and down. Up and Down, mas tudo, Tifon, Rose Bombom, Radar Tantan, tudo. Aeroanta, vamos falar de tudo agora, para os mais novos ficar com ciúmes. Éurea. Era o Neymar da época, viu? Era o Vampeta da época. Pô, o Vampeta, a gente ia no Baluarte, lembra o Baluarte? Putz, grila. Na Sumaré. E eu soube essa semana que o Vampeta era um dos donos, porque Isso era mesmo. o Tavinho, né? A gente sempre ia lá com o Tavinho e ia uma galera de peso ali, cara. Ia a turma do futebol.
Ia era o Edmundo, Roberto Carlos, ia o Vampeta, que mais? Era uma fase muito legal, cara. Era uma fase muito legal e eu criei esse vínculo com o PP, a gente pensava as mesmas coisas, a gente gostava das mesmas baladas, a gente gostava... Pra você ter uma ideia, tinha uma época que a gente saía tanto que a cereja do bolo nosso era esperar a padaria abrir 6, 7 horas da manhã para comer sanduíche provolone com mortadela. Olha o nível. Então, peraí. Você que levou ele para o mau caminho no futebol, então. Acabou com a carreira do PP. Cara, mas o PP, ele era assim, ele saía da curva, mas na hora que podia sair, entendeu? Exatamente. Quando tinha treino, quando tinha jogo, ele pegava e era focado, né? Mas aprontamos bastante, cara. A gente tem umas histórias boas pra contar. Legal. Eu sei que você gosta de um, chopp, viu? Esse grande amigo, né, que eu tenho até hoje, ele foi, o seu Peru, ele foi até padrinho do meu primeiro casamento, por isso que não deu certo. É verdade. De vários casamentos, né? Você casou quantas vezes, Luciano? 4. É o Fábio Júnior do esporte. É o Fábio Júnior do jornalismo esportivo. Tô na pista, quero casar de novo. E quantos filhos? Eu tenho um casal de filhos da minha terceira esposa. A Legal. Manuela tem 15 anos, mora comigo aqui em Penedo, e o Luigi, que está fazendo faculdade de jornalismo, tem 19 e mora com a mãe em Petrópolis. Pô, muito legal. Aliás, Luciano, nós estávamos falando de uma época, os anos 80 e os anos 90 foram marcantes, né? Tanto para a música, enfim, para o esporte. Foi uma época muito legal, né? A gente vivia assim, momentos maravilhosos. Pois é, mas aí eu não sei se essa é a tendência das gerações ou realmente foi uma coisa marcante. Porque eu lembro que, por exemplo, meu pai falava que a melhor época da vida foi a década de 60. É verdade. Né? A gente fala que era a década de 80. Não sei se o meu filho vai falar que foi a década de, sei lá, de 2000, não sei. Mas o que eu tenho a dizer da década de 80 é que ela foi muito bacana, muito bacana. Na música a gente tinha aquela coisa de entre safra, entre uma MPB forte que a gente gostava. Pô, você ligava o rádio, uma rádio cidade, você ouvia Ivan Lins, você ouvia Elba Ramalho, você ouvia Maria Bethânia e começava a ouvir RPM, começava a ouvir Titãs, começava a ouvir o Paralamas, Lobão, né? Então, putz, e era a fase com essa tendência do rock nacional, buscando seu espaço, surgiam, né, as grandes boates, nem sei como é que chamava, né? Se era boate, discoteca, o que era, e a gente vinha de uma fase Xanadu, né? Grease, Xanadu, então, pô, a época, lembra, Pepe, das patinações, tinha uma em Moema gigante, maravilhosa. Verdade. Na época de vocês, o Love Story era conhecido como? Ô, bonitão, Love Story também é que fechou agora, pai. Mas pensei que agora também. O Amorim. Era uma danceteria? Ou era um buffet? A casa de todas as casas. Cara, tinha uma pizzaria. Você lembra, Pepe? Uma pizzaria lá em cima da Heitor Penteado? Na Heitor? Não, eu lembro que a gente ia na Monte Verde, eu lembro que a gente ia no Cristal, Marco Polo. É uma pizzaria. Lembra dessa? Ah, o Cadu sabe aqui, como chamava? Cadu? Putzaria. Hã? Você ia como se fosse pegar o doutor Arnaldo. Né? É isso aí. É isso aí. Eu lembro que a dona foi no Jô Soares. E o Jô perguntou para ela assim, mas como é que é lá? O cara, como é que é? O cara compra pizza e leva a bunda para casa, um negócio assim. Você não lembra desse lugar? Compra pizza e leva o quê? A bunda para casa. Cara, mas era uma fase muito bacana, cara. Muito bacana, em todos os aspectos. O futebol era gostoso de ver, né? Pô, você pegava uma década de 80 na Europa, puta, você tinha aqueles times assim, o Milan, com Baresi, com Maldini, a Juventus com Platini, com Scirea, voltando, né, pro Milan. O Milan tinha Rijkaard, Gullit, e outro, qual era o terceiro? Ivan Basten.
Van Basten, puto, Van Basten, cara. Tem gente que hoje nem sabe quem foi o Van Basten. O Van Basten, se não foi o maior, é um dos maiores centroavantes da história do futebol. E parou cedo, né? Parou acho que com 28 anos. 28, 29, um problema no joelho. Tem um gol dele que ele fez, acho que na final da Champions, que Isso mesmo. surreal. A bola vai lá no canto, tá para ir sem ângulo, enfia um canudo e entra. Então tinha o futebol, era legal. O samba começando aquela coisa, né, de Bete Carvalho lançando Zeca Pagodinho, o rock que eu já falei. A gente não tinha essa loucura que é a internet hoje. Então, para falar com alguém, você tinha que ligar. Você tinha que, né? Os encontros eram mais valorizados. Você, sair com uma menina, né? Era tudo mais difícil, mais romântico, mais bonito. E para mim foi uma época maravilhosa. Para mim, da época da década que eu nasci, década de 60, eu acho que a de 80 foi de todas que eu vivia mais gostosa, mais especial, claro, que a nossa adolescência, né? Quando a gente está na asa do pai, tudo fica, a memória fica mais gostosa, né? Fica tudo mais marcante. Mas a década de 80 realmente foi muito especial, muito especial. No futebol, então, nem se fala. É verdade. É verdade. Eu lembro, Luciano, de uma passagem nossa, acho que por volta dos anos 89 e 90, que você era setorista da TV Gazeta no Corinthians, né? Você cobria o Corinthians todos os dias. E ali foi que a gente criou uma grande amizade, né? Mas eu vou só tirar um pouquinho do seu... Lembra do seu Toninho? O assessor de imprensa do Corinthians? Sim, claro. Mas quando você jogou... O Gilberto Costa passou para mim e falou... Luciano, que a gente foi... Eu do basquete e do futebol, a gente foi a mesma fase. E quando eu fui juvenil no Corinthians, indo para adulto, que nem ele, foi 86 ou 87. Então não era 89, era 86 ou 87. Por isso, os anos 80, essa fase. E o Luciano, era engraçado que assim, a gente pegou, porque como o Luciano era o setorista da TV Gazeta, né? E aí a TV Gazeta tinha uma equipe, né, fantástica, assim, de jornalistas, né, Luciano? Você tinha o Avalone, que comandava o Mesa Redonda. O Garrafa estava na época, né? Não, Garrafa não. Mas o Gurian devia estar. O Gurian? Olha, tinha o Gurian, tava... Luiz Henrique Gurian. Tom Zé, que apresentava. O Kleber Machado, que apresentava. Exatamente, Kleber Machado. E muita gente não sabe que o Kleber Machado era da Gazeta. Não foi? Que hoje é repórter da TV Globo, também trabalhava na TV Gazeta. Eu acho que... Não, na TV não. Acho que o Pedro trabalhava na Rádio Gazeta. Rádio Gazeta. Eu não sei, posso estar falando besteira. Mas na TV ali eu não lembro. Quer ver, tinha a Patrícia Rodrigues, acho. Tinha a Renata Ferreira de Mello, que era apresentadora também. E sabe quem tinha também? Que Deus o tenha, faleceu recentemente, virou um grande assessor de imprensa de grandes nomes do futebol, o Acas. O Acas Perger era também repórter lá. Era uma grande equipe da TV Gazeta. Isso na Gazeta. Isso. Na Band também tinha uns nomes assim... Aí a Band já é um outro escalão, né? Então, mas tem nomes ali que as pessoas não associam mais ao esporte. Por exemplo, o Datena. Datena era repórter, cara, que nem eu. Ia pra rua cobrir, né? O Cabrini era repórter de esporte lá da Band. Verdade. O Flávio Prado era repórter lá da Band, né? Outro que nos deixou agora recentemente, o Marcelo Bianconi, era repórter, né? Aí tinha o Olivério Júnior, aí tinha o Tata Muniz, quem mais? Esse no meu começo. Aí foram chegando outros. Chegou o Fernandinho Fernandes. A Léo, né? Teve Léo Brandão, né? A Léo Brandão. A Cléo Brandão. A Cléo, desculpa. Cléo Brandão. Aquela época que falavam que você era o filho do Luciano do Vale, né? Chegou o filho do Luciano do Vale, Luciano Júnior. Lembra? Mas até hoje acham, cara. E é engraçado, quando eu saí da Gazeta para ir para a Band, eu na Gazeta usava o nome Luciano Júnior. E aí fui para a Band. Aí quando no meu primeiro dia de Band, me caiu a ficha. Fala, puta, vamos pensar que eu sou filho do Luciano Júnior, do Luciano do Vale. Né? Porque Luciano Júnior. E eu encontrei o Luciano no corredor, no primeiro dia. Ele impacto assim, né? Porra, Luciano do Vale, meu chefe, né?
E aí eu falei, oi, Luciano, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu falei, só tem um problema, cara. Você quer que eu mude meu nome? Porque, Luciano Júnior, vão achar que eu sou seu filho. Aí ele deu uma gargalhada, falou, não se preocupa, pode deixar, não sei o que, tará. Aí, depois disso, cara, foi uma sucessão de coisas engraçadas, coincidências, pepinos, até problema eu tive com isso, que foi o seguinte, eu fui crescendo dentro da TV e o Luciano, ele dava muito espaço para pessoas que eram muito ligadas a ele. Então, por exemplo, a Silvia Vinhas, que era correspondente em Miami, tinha sido mulher do Luciano Vale. A Maria do Carmo, que também era correspondente lá como repórter em Miami, também tinha sido esposa dele. Então tinha um teste de sofá nessa empresa, hein, meu? Então, aí veio mais. Aí ele começou a colocar filhas para trabalhar. Aí ele botou a Alessandra do Vale, que era filha dele, também para ser apresentadora. Então teve uma época lá que apresentava o Luciano e família. Não, apresentava Alessandra do Vale e Luciano Júnior. O cara que tá olhando ali fala, esse Luciano do Vale é um nepotista. Família unida, né? Bonito. E eu pagava essa conta, mas isso era o lado ruim, é que meu pai, né, ficava puto. Pô, o cara pensa que você é filho dessa, é meu filho, cara. E o lado bom disso aí é que eu tinha que me cobrar muito para fazer um trabalho bacana, para não decepcionar meu suposto pai, que era meu chefe, foi o Luciano Vale. Porque qualquer besteira que eu fizesse, ela tinha um peso dobrado, né? E foi dando certo. O Luciano, quando a gente fazia algumas transmissões, ele sempre brincava com isso, ele deixava um mistério no ar, porque ele, até então, ele só tinha filhas, né? Ele brincava com isso, ele gostava um pouco dessa... Ele te adotou de verdade. Oi? Ele te adotou de verdade. Cara, de certa forma, nessa brincadeira, sim. Né? O meu grande padrinho na TV e que apostou muito em mim foi o Juarez Soares. Esse sim, esse foi o... Se eu tiver que escolher um padrinho, falar de um padrinho, quem seria? Seria o Juarez Soares, porque ele foi o cara que apostou em mim, que me levou para cobrir a Olimpíada, que me levou para cobrir Copa do Mundo, que me dava reportagem especial para fazer, que me deu a chance de apresentar um jornal. Então, o Juarez, sim, esse cara apostou, achou que eu tinha talento, me orientava, enfim. Esse sim foi um padrinho que eu tive. Aproveitando, como eu sou o mais jovem da mesa, quantas Copas você cobriu e quantas Olimpíadas? Cara, eu cobri 6 Copas do Mundo, 4 em loco, né? E Olimpíada, uma em loco e acho que mais 2. Que é aquela coisa, cobrir um evento desses não é apenas você estar no local, né? A equipe que fica aqui cobre a Copa do Mundo, a Olimpíada. Então, sei lá, vai ter um brasileiro que vai competir no arco e flecha. Aí você vai para casa da família do cara para fazer a reportagem. Então, você está cobrindo, de certa forma, a Olimpíada. Mas eu em loco estive em 4. E 2 delas cobrindo por aqui. Você acha que você gostou mais, é mais gratificante uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada? A Copa do Mundo é muito mais legal. Né? A Copa do Mundo é. A Olimpíada é bacana também, né? Você vê uns caras assim que você achava até que não existia, né? Então, Carl Lewis, o Popov, o Dream Team de basquete, né? Isso é muito legal. Só que para o repórter é muito mais trabalhoso. Então, você sai num dia, assim, você acorda, 8 da manhã, se apresenta às 9, você vai dormir às 10 da noite e cobriu, 5, 6 modalidades. Aí você para comer uma besteira, não sei o quê, e o couro come, você indo para lá e para cá. E na Olimpíada, a coisa centralizada, né? Então, na Olimpíada, você não conseguiu comer nenhuma besteira.
Besteira internacional. Entendeu? Ô, Lu. Pera, deixa ele responder, filho. Calma. Calma. A pergunta é assim, por onde vai deixar o cara falar? Pessoa É que ele foi tomar um gole, eu não sei o que ele tá bebendo. É que aqui, eu não sei, deve estar calorando no Rio de Janeiro, mas aqui a gente tá saboreando aqui, você ó. tá bebendo o quê? Nosso shopping aqui do Votos Shopping, que você vai ter o prazer de, a hora que vir a São Paulo, a hora que você vier a São Paulo, você vai experimentar o nosso shopping aqui, nosso patrocinador aqui do podcast. Como é que chama o chopp? Votos Shopping. Tintim pro Votos aí. É, café da TV Penedo. Você viu que bonitinho? A caneca. Não, mas agora eu te interrompi, agora você pode responder a pergunta do Amaury. Se eu comi? Alguma besteira internacional. Cara, talvez. É que você eu sei, né? Que você fala espanhol, inglês, italiano. Então você é um cara comunicativo, você é um jornalista comunicativo. Deve falar até árabe. Não, meu, sempre sobra alguma bola espirrada assim. É que nem quando você saía com o PP, né? Sempre espirrava alguma coisinha por fora, né? Não, olha O cara só. era o galã, né? Não, olha só, não sobrava nada, porque o Luciano era né? Era bem, olho azulzão, né? Olho claro, ele tinha, né? Hoje tá uma bosta, né? Ok. Não, saía, olha só quem saía. Nós perdemos 2 grandes amigos, que eram nossos companheiros. O Edivaldo, ponto esquerda, que jogou no São Paulo, Atlético Mineiro e Seleção Brasileira, que também sempre estava com a gente, e o Gaúcho, atacante do Flamengo e do Palmeiras também, que por diversas vezes nós estivemos juntos, aproveitando aí a noite paulistana. E aí, eu era o terceiro, pô. Me assustei, O Luciano, um olhão azul, Gaúcho, Edivaldo. Eu ficava ali esperando o que ia acontecer. E aí eu me dava bem também. Uma vez eu saí eu, Raí e o Gustavo, filho do Magrão, do Sócrates. Pô, e o Raí, onde ele entra, é sacanagem, cara. Faz tipo... Aí eu falava pro Gustavo, relaxa, que a bola que espirrar, o que sobrar aí, é a coisa mais bonita que a gente vai ter na vida. Então, deixa ele fazer a graça, assim. Chuta pra escanteio. Não, aí você falou do Gaúcho, falou do Edivaldo. Pô, e o Renato? E o Portaluppi? Exatamente. Portaluppi era o rei desses caras. Pode botar qualquer um que você quiser. Neymar, não sei, o Renato. Mas é por isso que ele era considerado o rei do Rio, né? Cara, agora o Renato tem uma coisa que é muito curiosa, né? O Renato é casado há quase 30 anos, né? E só teve a Carol, né? De filha. Não, mas o Renato é casado, cara. E esqueci o nome da mulher dele. A mulher dele é sensacional, porque ela leva sei lá, eu acho que ela leva esse tipo de comportamento. Porque o Renato também criava um personagem, né? Ele gostava de ser aquele cara, né? O palastrão, o cara, eu sou tal, não sei o que, tarará. Né? Até hoje ele é assim, ele é uma figura, né? Mas o que é bacana, assim, curioso, é que o Renato... ele é casado há 20 e tantos anos. Então, essa fase que a gente pegou, que ele falava, brincava, o negócio das mulheres, ele está casado. Então, às vezes eu fico pensando, será que danado do Renato não criou um personagem, né, para ser destaque na mídia? Com certeza, como você conhecendo na certa, porque assim, na época da Copa do Mundo, que o Tele Santana acabou cortando o Renato e o Leandro, tem uma reportagem dele, até tá na internet, né? Que ele tá lá com várias flores na mão e já era casado, né? Eu acho. Que ele ia dando... essa aqui é pra fulana, essa aqui é pra ciclana, essa aqui ele beijava a flor, essa aqui é pra, né? Pra Maria, essa aqui é pra Carla, essa aqui é pra Rose, essa aqui é... E foi dando, né? Jogando as flores. Essa reportagem deu o que falar, né? Na época, né, cara? Mas o Renato é muito gente boa. O Renato tudo isso que falam dele, os jogadores que estiverem, né, em rendimento profissional, foram jogadores dele, e quem o conhece sabe que o Renato é um figuraça, cara. É um figuraça, é um personagem em extinção no futebol.
Hoje em dia você não vê caras assim. Não, hoje é outra época, né? É marrento, mas ele duplica essa marra por uma questão de, sei lá, acho que de marketing, de querer ter mais polêmica em nome dele, sem precisar, não precisava. Né? O Renato é natural dele, isso aí. E um cara muito boa praça. Então agora deixa eu te fazer uma pergunta. Na época de vocês, quem foi o mais putanheiro? Vamos falar a palavra certa. Você tem uma história engraçada aí. Vai. Época, cara. Putz, o Renato é um dos tops. O Gaúcho, que o PP falou, o Gaúcho era terrível, cara. Isso é louco. E era... Não, vamos falar o que é, né? Você vai falar que você e o PP era do banco. Não, peraí. O Gaúcho era um cara apresentável, um cara bonito. Gaúcho era bonitão. O Gaúcho ele era bonitão. Bonitão. Tinha olho claro. Ele era muito educado, educadíssimo, cara. Ele era aquilo que a mulher gosta de... Ai, que fofo. Ai, Gaúcho é fofo. Sabe? Era assim. É verdade. Agora, você tinha uma turma pesada, da pá virada, cara. Você tinha o Edmundo. Edmundo gostava da mulherada. Teve várias namoradas famosas, não sei o quê. Quem mais? O Vamp também. O Vamp com aquela carinha dele, cara. Oh, meu Deus. Meu Deus, cara. O Vamp, tinha aquela casa de samba na Vila Maria, que também ele era proprietário. Terra Brasil? Terra Brasil. Né? Terra Brasil. Terra Brasil. Ali de domingo, depois do jogo, o bicho pegava. É que, Luciano, você pegou uma época que os jogadores eram mais parceiros. Hoje não tem essa ligação do repórter com o jogador. Aconteceu, né? Piru? Sabe o que aconteceu? Colocaram muitos jogadores numa bolha. Não só o clube, como os empresários. Então você não consegue chegar no jogador na amizade. Na minha época de repórter, acabava o treino, o cara apitava, os jornalistas que estavam dentro do campo acompanhando entravam e escolhiam com quem iam conversar, né? Então, acabava o treino, vou falar com o Denner ali. Denner, vem cá. E aí, vamos fazer uma matéria assim, assado, não sei o quê. Beleza, topo, me liga, entendeu? Hoje em dia não. Hoje em dia você entra, cobre 15 minutos do treino, te mandam para uma salinha, você espera o treino acabar e daqui a pouco vem 2 jogadores que falam a mesma coisa, né? Aquele discurso básico. As perguntas também precisam ser básicas, né? Enfim. E é isso, cara. Você não consegue. O jogador virou uma divindade, assim. É difícil. Claro que existem, né, jornalistas raríssimos que têm um acesso, conseguem acesso aos empresários e conseguem alguma coisa, mas que nem na nossa época, não. E era assim com o técnico também, com o treinador, cara. Hoje, para conseguir uma matéria, você tem que falar primeiro com a mulher e depois com o empresário, né? Hoje não é fácil, cara. Hoje, eu não sei, é sinal dos tempos, né, cara? Como que você vê o futebol hoje, Luciano? Não entendi. Como que você enxerga o futebol hoje? No geral. Começamos a falar agora de uma reportagem, uma matéria com algum jogador, o futebol em si. Cara, eu vejo o futebol... Eu não vou tentar não ser clichê, porque é muito fácil você falar, o futebol hoje tá careta, o futebol hoje é outro, e não sei o quê. Óbvio que é outro, as coisas evoluem. Então, tá chato. O gramado hoje é sintético, hoje você tem o VAR, hoje os goleiros têm que ter 1,95 m para cima, hoje a fisiologia, a moda, hoje você ouve umas palavras estranhas que na nossa época não existiam, minutagem e não sei o quê. Então eu acho que o futebol tá muito técnico fora do gramado, né? E muito robotizado. Então eu não assisto tanto futebol como eu assistia na minha época. Claro que por ossos do ofício eu tinha que acompanhar para saber quem era quem,
Mas hoje, cara, não... eu sou aquele cara que vai ver as rodadas finais. Ontem, por exemplo, assisti o jogo do Mirassol. Assisti o jogo do Mirassol porque, pô, o Mirassol tá jogando legal. Aqui eu vejo muito... Eu vejo o time que tá jogando... que lembre um pouco os meus tempos. Então eu gosto do Flamengo porque tem um meia como a Arrascaeta jogando, entendeu? O Corinthians eu gosto de ver porque eu gosto do Garro. Gosto muito mais do Garro do que do Memphis, né? O Palmeiras eu já gostei mais. Eu acho que o Palmeiras de 3 anos atrás ele estava mais bacana do que esse, né? Mas não é aquela coisa que vou parar tudo para ver, né? Sábado agora, por exemplo, eu vou ver, quero ver essa final, né? Final da Libertadores. Esse tem que ver, não adianta. Quem gosta de futebol, é verdade. Acho que aliás já tá sendo. Hein, Luciano? Que aliás já começou as brigas lá, né? Torcida do Palmeiras brigando com o Flamengo já, né? Em Lima. Cara, mas não tem jeito, velho. Não tem jeito. Luciano, quantos anos dentro de campo? A não ser que você mapeie a cidade e separe os caras. Eu vou dar um exemplo que eu vi. River Plate e Boca jogaram uma final da Libertadores na Espanha, no estádio do Real Madrid. Eu fui cobrir isso, eu morava lá na época, fui cobrir. Cara, era o seguinte, para ter manifestação da torcida, tambor, grita, joga fumaça, não sei o quê, cada um tem seu quadrado, cara. Eles não se encontram. Não se encontram. Aí, no dia a dia da cidade, porque eu fiquei uma semana lá em Madrid, acompanhei o jogo, e você entra no clima, né? Você começa a ver as coisas que estão no entorno do jogo. Aí você ia, sei lá, almoçar ou jantar num lugar legal, um lugar turístico de Madrid, cara, tinha um cara com a camisa do Real, o outro do Boca, numa boa, passava, conversava. O problema é quando os grupos se unem, e tem sempre aqueles grupos que são mais, né, mais chatinhos, as torcidas, organizadas. Então, para esses grupos, já estava mapeado e eles orientados. Ó, vocês ficam desse lado aqui, vocês entram por aqui, vocês não vão se cruzar, entendeu? E era assim. Então, essa coisa de rixa de torcida, desde a minha época, desde a época que o pai do PP cuidava de canarinho, sabe? Assim. Luciano, eu te fiz uma pergunta, você não me ouviu. Quantos anos dentro de campo, cobrindo jogos? Cara, eu comecei na Gazeta em 98 e até... Não, em 88. 88, isso, e até... dentro de campo, sem falhar, uma final de Campeonato Paulista, uma final de Campeonato Brasileiro, uns 12, 15 anos. Legal. Aí depois eu fui... Aí veio a fase gostosa do negócio. Quando eu fui para a França para ser correspondente, eu cobria, obviamente, eu morava em Paris e o Paris contratou o Neymar, né? Então eu cobria o PSG, os treinos que tinha, eu cobria quando jogava Champions. Então, putz, eu tive o privilégio de entrevistar assim, né? Não é que senta aí, como é que você tá? Não, aquela coisa de zona mista, né? Mas, pô, Cristiano Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, Buffon, todos os grandes nomes dessa época aí, e estamos falando de 6 anos atrás, né, que eu estava lá, eu tive o privilégio de entrevistar. Mas não era aquela coisa, eu era um repórter geral que estava alocado numa cidade que tinha um Neymar brasileiro, uma das maiores estrelas do mundo do futebol, e quando tinha jogo lá, ou tinha uma decisão na UEFA, não sei o quê, eu ia cobrir. Eu acredito que você teve uma vida boa. O Cristiano Ronaldo levava ele para treinar e à noite o Neymar pra zoeira. Você sabe que eu fui? Como é que chama aquela menina que aprontou pra cima do Neymar? Qual delas? O Neymar soltou aquela frase maravilhosa, né? Poética, de saudade daquilo que não tivemos. Né? E o pior é que o pessoal desceu a lenha nessa frase do Neymar, é a Nádila, a menina. O pessoal desceu a lenha no Neymar nessa frase. Eu acho essa frase boa, essa frase
é um chaveco educado, né? Quem está se conhecendo ali, não é? Estou com saudade daquilo tudo que não tivemos ainda. Olha que chaveco bom, né? Mas eu fui... porque teve aquela filmagem, ela dando umas porradas nele na cama. Pô, eu fui naquele hotel e fiquei naquele quarto para recontar a história. Mostrei onde é que ficou o celular. Ver se ficou as digitais, né? Estava tudo certinho. É que é o Neymar, né? Mas aqui acho que todo mundo queria tomar um tapinha. Pô. Tapa de mulher feia não toma, viu? Ô, Luciano. Oi. Eu não quero perder a oportunidade de deixar aqui registrado, até pra gente, né? Um caso que aconteceu. Acho que todos aqui lembram do Vale Sport Bar. Pô, que era na Juscelino Kubitschek. Né? E nós tínhamos um cartão de VIP, Fechamos né? muito esse bar, viu? E aí eu tive a oportunidade, a Alessandra também, a Alessandra do Vale também frequentava bastante, e numa oportunidade ela acabou me apresentando pro Luciano do Vale, né? Ela falou, pai, esse aqui é o PP, joga na base do Corinthians, é muito amigo do Luciano, tal, não sei o quê. Prazer, Luciano, sou seu fã. Bom, enfim, toda aquela, né? Aquele bate-papo, né? Aí ele falou, eu me lembro muito bem, isso aqui ficou gravado. Em uma época que não tinha celular, enfim, a gente fica na nossa mente, fica gravado, né? Ele falou assim, o Luciano é meu filho, foi bem assim, o Luciano é meu filho e um grande repórter. Isso ficou gravado. Isso ficou gravado, né, na minha mente aqui, na minha cabeça. Eu falei assim, não, com certeza. O Luciano é um grande amigo que eu considero um irmão e um grande repórter. Então, assim, essa passagem que eu tive rapidamente, foi a única passagem que eu tive rápida com o Luciano do Vale, que foi um dos maiores jornalistas da TV brasileira. Não, ele foi, com certeza, o maior narrador. Ele foi um melhor, assim, de televisão, para mim, ele é imbatível. Imbatível, ele tinha aquele cacoete na hora do gol de tirar um pouquinho o microfone para deixar o áudio ambiente. Ficava aquele gol meio de longe, assim, putz, isso era sensacional. E foi um mega empreendedor, um mega investidor, era um cara de cabeça aberta. Uma visão diferente, né? A visão, esporte, né? Ajudou muito o esporte que não era futebol a crescer. Pô, até sinuca, ele conseguiu trazer o campeão mundial lá, o tal do Steve Davis, um inglês para jogar com o Rui Chapéu. Assim, ele tinha ideias sensacionais. Pô, o que ele fez com o Maguila, né? Ele criou, né, esse sonho brasileiro no boxe com o Maguila, né? Enfim, ele tinha uma cabeça, um cheiro para negócios no esporte, muito bom, e prospectava bem. E o Kiko, que era o braço direito dele no comercial, era um encaixe perfeito. Então o Luciano tinha ideia, pensava, chamava o Kiko vendia. Pô, a Band, a TV Bandeirantes, né, na época, ganhou muito com o Luciano do Vale. Ganhou literalmente, assim, na conta bancária, como ganhou, assim, no respeito no esporte. Criou uma marca que até hoje as pessoas ainda falam, né, apesar de não ser mais o slogan, falam muito essa coisa, Bandeirantes, o canal do esporte. Verdade. Né? Canal do esporte. Luciano do Vale. Isso foi o Luciano do Vale. O vôlei, né? O vôlei cresceu muito nessa época. Nós tínhamos a seleção de Master, que, né, a geração daquela época, a geração teve a oportunidade de presenciar, de ver os jogos no estádio do Pacaembu, enfim, pelo Brasil inteiro. Aqueles craques que foram campeões pela seleção brasileira, jogando Rivelino, enfim. Cara, eu eram dois, né? Eram dois caras que cobriam a seleção brasileira de Masters. Eu e o Bianconi, né? E a seleção brasileira de Masters, ela viajava o Brasil inteiro, cara. Até para Miami, foi teve uma Copa Pelé, acho que em Miami, uma época. E a gente revezava, eu e o Marcelo. Mas era muito legal, por quê? Porque o Luciano, muito inteligente, o que ele fazia? Ele transformou a seleção brasileira de Masters num produto maravilhoso, né? Porque o saudosismo no futebol é muito forte também. A gente fica falando essa coisa, nos tempos do Careca, nos tempos até mais recentes, do Kaká, do Ronaldo Fenômeno, ou do Ronaldinho Gaúcho. A gente é saudosista do que é bom, né? Do bom futebol.
Mas, então, o que o Luciano fez? Ele criou esse produto da Seleção Brasileira de Masters, que era um puta time, tinha Luiz Pereira, Amaral, Eduzinho dos Santos, Rivelino ia em todas. Aí tinha o Rosemiro, lembra o Rosemiro? Rosemiro, aí tinha o Paulo Sérgio, aí tinha meio campo, o Marco Aurélio, aí tinha o Paulinho na frente, o Sérgio, era um time muito legal. Era um time muito legal que viajava o Brasil para se apresentar. E o que o Luciano fazia? Ele vendia um pacote que era a transmissão do jogo ao vivo, no show de esporte, e uma grande matéria sobre a cidade que estava contratando o time de Masters. E aí eu que ia fazer... uma grande sacada. O Marcelo Bianconi, a gente ia lá, fazia uma bela reportagem, não sei o quê, mostrava os treinos, entrava ao vivo no Sport Total, como, né, um grande evento que ia ter no domingo, sei lá, Seleção Brasileira de Masters contra o combinado de Camaçari, na Bahia, sabe? Então, eu viajei muito com eles, treinei com eles. Naquela época eu tinha fôlego, dava magrinho, então, era muito louco, porque eu treinava ali, faltava para compor o time reserva, me chamava, eu treinava, aí você pegava uma bola e... Para quem que eu toco? Para o Rivelino ou para o Edu? Eu falei, cara, que eu fizer isso? Então, foi um grande produto que ele criou, mas ele criou... ele trouxe um mundial de hóquei sobre patins para Sertãozinho. Fórmula Indy, né? Fórmula Indy. Eu só acho, eu não lembro do Luciano ter feito alguma coisa de surf. Até porque acho que a gente não tinha grandes nomes que nem a gente tem agora no Brasil. Mas a NBA ele começou a trazer e não deu certo. A NBA acho que é um produto que ele não começou e não deu certo, né? A NBA, né? Cara, depois parou, né? A NBA não tinha essa pegada que tem hoje. A NBA também é um mega de um produto, né? A NBA, ela tem aquela coisa, o American Way de fazer negócio, né? Então, a NBA da década de 80, por mais que a gente tivesse Michael Jordan, Larry Bird, Charles Barkley, Shaquille O'Neal, Magic Johnson, Isaiah Thomas, por mais que a gente tivesse essas estrelas absurdas jogando, né, no Brasil ainda não tinha pegado, estava começando e ele apostou na NBA, fez grandes transmissões, durante vários anos a Bandeirantes transmitiu, né, mas na época dava um bom ibope, mas talvez não aquele ibope que eles imaginavam. Eu lembro que uma final de NBA deu 4, 5 pontos de ibope, que a gente achava que era muito bacana. Mas não era aquela coisa de 30, 40 pontos que dava o futebol. Então, o futebol deixava a gente meio mal acostumado com números, né? Porque 4, 5 pontos para o basquete da NBA era muita coisa, era legal. Mas foi mais uma semente que o Luciano lançou. Luciano, todo esse tempo de esporte, qual a reportagem mais marcante da sua vida? Ou a notícia mais triste que você precisou dar? Notícia triste, cara. Você se deparou com várias. Mas que eu dei assim... Primeira... Não lembro, não sei. Eu acho uma entrevista... mais marcante, sem dúvida, foi uma das duas que eu fiz com o Maradona, que é aquela Exatamente. que disse que quando a seleção brasileira entrava, ele não acompanhava o Pelé, ele ia ver o Rivelino, que ele gostava de ver o Rivelino. Então, o olhar dele em relação à seleção brasileira era sempre no Rivelino. Assim, essa entrevista, até hoje, se entrar no YouTube, colocar lá Maradona, Rivelino, as pessoas podem ver. É verdade. Quando o Maradona morreu, recuperaram isso, o Rivelino falou sobre essa entrevista. Então, foi o conjunto da obra. Foi uma entrevista bacana, porque na época o Maradona nunca tinha falado com uma equipe de TV brasileira de maneira exclusiva, né? Então teve essa pegada da exclusividade. O papo com ele rolou muito bem, foi muito bom.
O meu bastidor dessa reportagem é muito legal, é digno de um livro ou de uma crônica, né? E teve essa pegada aí dele falar do Rivelino. Né? É verdade. Legal. Ele sempre foi fã do Rivelino, né? Eu vou pedir aqui pro Diego ver se coloca um trecho dessa entrevista do Maradona. Você vai sair um pouquinho aqui da telinha, por conta que você tá online, mas assim que entrar, mas aí a gente já volta com você, que tem muito mais bate-papo, tem muito mais história. Então essa entrevista com o Maradona, realmente na época, eu me lembro muito bem. E aí você me falou, quando a gente se encontrou, eu falei, putz, cara, eu vou entrevistar o Maradona. Eu falei, você tá brincando? Vai mesmo? Aí quando você... Antes de você chamar o Maradona, teve o que poderia ter sido no mesmo nível do Maradona, foi a grande entrevista que eu fiz, mas não fiz. Mas eu explico depois que vocês olharem o Maradona aí. Então vamos lá, vamos ver se... Já tá no ponto aí, Diego? Vai entrar aqui e daqui a pouco você volta aí com a gente. Oi? Você tem a entrevista aí? Eu passei, acho que na... Deixa eu ver. Põe depois, Diego. Eu vou, enquanto isso aí, eu vou passar aqui a... Depois estará cheio. Você acabou passando aqui pra mim, né? Vou procurar aqui rapidinho. Enquanto vocês procuram aí, essa outra grande entrevista que eu fiz, que acabei não fazendo, foi a seguinte. Essa que você me mandou aqui do YouTube, né? Do Maradona, né? Achou aí? Eu acho que sim, peraí. Oi, pode falar, Luciano. Não, essa história vocês lembram do Ben Johnson, né? Que era aquele... Isso, também eu lembro. Né, corredor de 100 metros, recordista mundial, que era o grande rival do Carl Lewis, que também era um fenômeno no 100 metros, velocista. E teve o doping do Ben Johnson, que na época foi o grande susto no meio do esporte. Como assim? O Ben Johnson dopado, tiraram a medalha do Ben Johnson, enfim, foi uma polêmica, foi a grande história daquela Olimpíada. Se não me engano, foi a Olimpíada, não sei se foi em Atlanta ou se foi em 84 em Los Angeles. Enfim, achou ali? Achou. Vamos ver aqui, ver se entra aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Sí, como argentino, idolatrando un brasilero que se llama Rivelino. A mí me levantó de Pelé. Sí, yo Pelé, chapó, todo lo que quiera. Pelé es un fenómeno, todo. Ahora, a mí salía Rivelino a la cancha y Pelé iba para allá y yo iba con Rivelino. Por zurdo, por izquierdo, por la elegancia, porque lo veía rebelde, ¿me entendés? ¿Sí? Rivelino para mí encerraba todo lo que yo quería hacer como jugador de fútbol. Rebelde, malo cuando había que hacer malo, gol cuando tenía que hacer goleador, pasador de bola como quería él, de ataco, pero siempre con la zurda. Melhor, Maradona ou Rivelino? Rivelino, tranquilo. Grande entrevista, hein, Lu? Não, essa entrevista... Vocês estão me ouvindo? Mas nem parecia você aqui na entrevista, pô. Mas hoje eu sou completamente o oposto disso. Na época eu tinha cabelo, não usava Deu pra perceber óculos, que as reportagens em campo acabam com as pessoas. A friagem, o sol. Nada, gostoso. Ô, Luciano, para quem não lembra, essa entrevista foi na Argentina ou na Itália? Não, eu fiz 2 entrevistas com o Diego. Eu fiz essa, que foi em 93. Tá? E depois da Copa, eu fiz uma... Essa aí foi no Hotel Brasil, tô em frente ao Havaiandava, onde tinha um lugar que o PP costumava ir depois das 3 da manhã, que chama Faroel. Lembra do Faroel? Faroel não, nós estamos brincando assim, mas o Faroel era o Connection aqui de São Paulo. Não,
O Faroel, o que era? O Faroel era um ponto da boemia paulistana, né? Com grandes cantadores, grandes intérpretes iam lá, aquela coisa de boemia mesmo. Agora, mulherada que trabalhava na Augusta, quando acabava o expediente, ia para lá também. Porque sabia que o PP tava lá, né? O peru passava... E um repórter para entrevistar elas. Não, na verdade... Você chegava para elas durante a noite e falava para elas assim, fala que eu te chupo. Oh, que eu te escuto, desculpa. A entrevista foi feita no Hotel Brasilton, que era em frente a essa rua, que era um 5 estrelas, maravilhoso, não sei o quê. E a história dessa entrevista é muito legal. Porque foi uma arriscada, acho que foi a maior arriscada minha para conseguir um personagem e uma entrevista exclusiva. Porque o Maradona, nessa época, ele estava jogando no Sevilha. Estava gordo, estava... Putz, né? Tava meio desencanado com o futebol, depois que ele emagreceu para jogar a Copa de 94 legal. E aí, quando eu soube que ele viria para cá, eu cheguei pro meu chefe lá na TV e falei, cara, eu quero entrevistar o Maradona. Ele falou, beleza. E aí? Falei, só que para isso eu vou tentar uma coisa, eu preciso da tua ajuda. Ele falou, o que é? Cara, me hospeda no hotel que ele vai ficar. Pô, você tá louco, o Brasil é caríssimo, é hotel 5 estrelas, é hotel que vai presidente, não sei o quê, tarará. Eu falei, não, cara, se vira. Pô, você tá louco, não, faz isso. Aí ele falou, ó, seguinte, cara, eu vou te hospedar, mas se você não conseguir essa entrevista, você tá fudido, cara. Você vai pagar. Você vai ouvir. Oi? Você vai assinar o vale. Ali perto da família Mantini, aí né? você passa no RH segunda-feira. Aí eu falei, eu vou aceitar esse desafio, vamos nessa. Aí beleza, aí fui sexta-feira, o time só chegava no sábado. Aí, pô, sexta-feira, vai na TV, vai no frigobar, come tudo que é besteira que tem. Era eu e o câmera, o Marcelão. Lembra do Marcelão, Pepe? Eu acho que... Marcelão era um câmera grandão. Ah, sim, sim. Sim. E aí eu e Marcelão pagando de barão lá. Aí no sábado chega o time. Chega o time e aquela correria de time chegando, cansado, de viagem. Os caras entram, não sei o quê. Eu nem desci para ver o cara descer. Aí beleza. Qual que era a minha ideia? Quando o time voltasse no domingo depois do jogo, eu pensei assim, pô, o Maradona vai parar no boteco aqui que tem aqui embaixo, que tinha um bar bonito, com um balcãozão assim, né? Falou assim, pô, o Maradona vai parar aqui. Vai parar, vai pedir alguma coisa, né? E essa era a minha ideia. E, bom, o Sevilha foi para o Morumbi, jogou com o São Paulo, né? Eu nem desci para ver a saída dos caras. Até então não tinha visto ninguém do Sevilha e tampouco o Maradona. Aí, quando o jogo acabou, deu 1 hora mais ou menos que o jogo acabou, aí eu desci para ficar no bar. Minha estratégia era ficar no bar, o Maradona ia aparecer, ia tentar puxar uma conversinha e depois eu soltava que era repórter. Tá. Aí foi engraçado, porque quando eu desci e fui no bar, eu fui lá na recepção e falar, vem cá, que horas que os caras vão embora do Sevilha? Aí o concierge lá virou para mim e falou, não, eles já foram, já fizeram check-out. Falei, o quê? Os caras foram embora, eu vou ser demitido. E comecei não sei o quê. Ele falou, mas tem uma coisa para te falar. Eu falei, o que é? O Maradona ficou. Por que o Maradona ficou? Porque o Maradona ia encontrar o Careca, ia dar um rolê com o Careca, então ele não voltou com o time. Eu falei, puta, levantei a mão assim, falei, aleluia, cara, tenho chance. Aí eu parei, né? Eu acho que esse dia foi Deus que viu toda a minha estratégia, toda a minha ideia, enfim. Nada, Deus viu que você estava demitido. Deus falou, deixa eu ajudar esse garoto. Ali foi, cara. Alguém falou, não, vou ajudar esse cara. Aí eu tô no bar, e eu gostava na época eu jogava futebol num clube inglês, o SPAC, que é lá em Interlagos. E lá o SPAC, ele é um clube de rugby também.
E por que eu estou contando isso? Porque lá a gente tinha, por tradição, de quando acabasse os jogos de futebol e de rugby, a gente tomar um negócio que chama shandy. Shandy o que era? Na época, lembra aquela garrafinha que não era nem 600 e nem não sei o quê? Tipo da Malte 90, que tinha uma garrafinha de cerveja menorzinha, gordinha. Então, o que era? A gente colocava 2 dessas cervejas num negócio, numa jarra, com gelo, limão, misturava e todo mundo bebia no vestiário, que era meio diurético. Bom, eu estava lá esperando o Maradona e pedi 2 garrafas e não sei o que, fiz a mesma coisa e comecei a tomar ali. Eu estou lá bebendo, não sei o que. Cara, juro, meu. Demorou 15 minutos, senta um cara do meu lado, eu olho quem era, Diego Armando Maradona. Caramba! Aí ele olhou a bebida lá e falou, o que é isso? É shandy? Eu falei, porque é uma tradição inglesa, mas na Argentina jogam muito rugby, né? Então lá eles também fazem isso. Falei, como é que você sabe? Aí, cara, foi a porta de entrada para começar uma resenha com o cara. Aí conversa, não sei o que, aí eu cheguei para ele e falei, meu irmão, eu vou abrir o jogo contigo. Aí eu contei toda a minha história. Ó, eu vim aqui para te entrevistar, sou da Band, não sei o quê. Cheguei sexta-feira. Você demitido, vou pagar a conta. Você demitido. Como eu contei, abri o jogo da minha aventura ali. Aí ele virou para mim e falou, me dá 10 minutos, vou tomar um banho e eu desço. Aí, cara, desceu, fiz uma puta entrevista. Eu acho que a gravação durou meia hora, 20 minutos, foram 9, 10 minutos no ar, porque naquela época a gente colocava no Show do Esporte, né? Então, e essa foi, o que eu falei, o conjunto da obra, né, de uma grande entrevista. E a atitude dele, né? Palavra de homem, vou descer pra ti. Puta, e o pior é que eu fiquei com medo, porque na hora que ele tá indo pro elevador, chegou um cara da ESPN em Argentina, pentelho, forçando de tentar uma entrevista, e ele ficou puto, falando, não. Eu falei, porra, esse cara me quebrou, cara, o Maradona vai ficar nervoso, e não vai querer descer, não sei o quê, e, cara, não deu outra, 15 minutos. Tem uma história boa também com a Gabriela Sabatini. Lembra a Gabriela Sabatini? Sim, do tênis? Lembra? Eu acho melhor você ter entrevistado a Gabriela Sabatini do que o Maradona, hein, meu? Muito melhor. Né? Os dois tá bom. Os dois tá bom. Conta pra gente da Gabriela. Conta a história. Não, a dela, eu ganhei ela por causa do Luiz Miguel. Mas em qual sentido você ganhou ela? Na quadra, na cama ou no bar? Cara, um dia eu vou escrever um livro, tá? Mas, enfim, eu tava... A Gabriela Sabatini, ela treinava em Búzios, né? Para Wimbledon. Por quê? Porque Búzios era a única quadra de grama que tinha, acho que, na América. E o técnico dela nessa época era o Kirmair. Tá vendo como eu lembro? Carlos Alberto Kirmair. Carlos Alberto Kirmair. Grande, tá vendo, meu diretor? Baixista. São uma enciclopédia. A gente tinha uma banda de músico. Era o Kirmair como baixista, o Ricardo Corte Real como guitarrista, eu na guitarra e cantando, e na bateria era um tenista, o Fábio Silverberg. E o Meligeni também entrava de vez em quando para cantar. A gente tinha uma banda de esportista, era legal. E aí o que aconteceu? Qual que era o nome da banda? Sabatini... Qual era o nome da banda? Banda Calafrio. Puta, qualquer coisa assim, eu acho que nem nome tinha, só que quando tinha evento, foi uma época que a Coque Tavares trazia uns grandes eventos, trazia uns grandes nomes para jogar aqui, né? O Ivan Lendl, uns caras pica, assim. E aí eles faziam o torneio e sempre tinha a noite para encerrar o evento. E aí a gente formava... o Dácio Campos. Dácio Campos cantava. Enfim. Pô, era uma banda enorme, pô. Aquelas bandas de casamento. Mas era legal, ela dava certo. E aí a Gabriela Sabatini ia vir para o Brasil para treinar. E eu falei,
mesma coisa, que eu falei do Maradona, só que aí já estava com mais moral, né? Falei, não, eu quero ir para Búzios lá para entrevistar a Gabriela Sabatini. Fazer exclusiva, não sei o quê. Só que eles só me liberaram para ir na sexta-feira. E quando eu cheguei na sexta-feira lá, ela ia ficar até domingo, ela tinha chegado na quinta-feira, dado uma entrevista coletiva para quem estivesse lá e avisado, não falo mais com a imprensa. Acabou. Putz, eu cheguei na sexta-feira e a mulher não... Putz, aquele desespero de novo. Não, aí ia no Kirmair, né? Ô, Kirmair, vê com ela, vê se ela topa falar, por favor. Enchendo o saco e trombava com ela, às vezes, nos corredores e falava, ô, Gabi, eu já estava chamando até de Gabi, já. Pô, vamos lá, né? Vim aqui, você deu entrevista ontem, não dá, não sei o quê, tá? Aí ela, vamos ver, não sei, não dá muita bola. Aí no domingo chegou o evento, porque era um evento que ela ia jogar, né? Um evento treino. Era ela, uma outra argentina e 2 brasileiras. A Dada Vieira, acho, e sei lá quem. Aí teve o evento, ela jogou dupla com a dupla brasileira, não sei se ganharam, perderam, só sei que eu não fui nela, né? Eu fui na companheira dela. Aí começamos a conversar e eu gostava muito do Luiz Miguel, aí fala, pô, mas não sei como é que apareceu o assunto do Luiz Miguel. E aí começamos a cantar, a brincar, eu e a companheira dela de dupla. De repente ela entra, a Gabriela Sabatini, e fala, ela não canta nada, eu que canto, ela se mete na entrevista, dá uma cantada, assim, a música, a História de um Namoro, que ela gosta. E acabou, foi divertido, beleza. Só que a hora que desligou, eu virei para ela e falei, olha, Sabatini, a entrevista que eu quero fazer com você não é essa que eu acabei roubando de você, né? Estava entrevistando a mim que você entrou. Não é essa, não. Eu quero fazer uma entrevista de verdade, você sentada, contando várias coisas. Vamos falar do teu perfume, né? Porque ela estava lançando o perfume dela. Aí ela pegou, me olhou e falou, tá bom. Depois do almoço, monta lá o negócio e aí eu te dou a entrevista. Cara, aí montamos ali, cadeira aqui, não sei o quê, um cenário atrás bonito. Meu amigo, eu nunca vi uma mulher tão simples e tão bonita como aquele dia, cara. Que ela veio num conjunto de moletom, calça e blusa branco, só isso. Só isso. Ela tinha o cabelo assim, né? Meio... Como é que fala? Volumoso, assim. Caraca, um tênis branco, toda de branco, assim. Puta, que mulher linda, cara. Aí sentou também, me deu uma entrevista maravilhosa, falou de um monte de coisa. Bem legal. E bem a legal. Entrevista, e só essa coisa das entrevistas, eu falei da entrevista que eu fiz e que acabei não fazendo, que foi o Ben Johnson. O Ben Johnson, que aquele problema dele, não sei o que, do doping, eu consegui, quando ele veio para o Brasil correr um torneio aí, consegui a coletiva. E aí, pô, super feliz, não sei o que, vou no lugar onde ele era da entrevista. Aí o PR dele, assim, o assessor lá, fala, por favor, eu preciso que você me escreva as perguntas. Porra, de 20 perguntas ou de 15 perguntas, 10 era sobre doping, né? Aí o cara pegou e falou assim... Ele tirou todas as perguntas que eram relativas a doping. Aí eu falei, caceta, o que eu vou perguntar para ele? Se a Jamaica é legal? Se você gosta de comer milho verde? Se você gosta de reggae? E mesmo assim, aí o cara chegou, sentou, oi, tudo bem, não sei o... Cara de mau humor, cara de brabo, de... Eu já estava puto da vida com essa história, aí fiz 4, 5 perguntas, levantei e fui embora. Mas fiz, o Ben Johnson. Que era um grande esportista na época, né? Não deixou deixar marca. Vou passar, Luciano, eu vou passar aqui para o lado comédia do nosso bate-papo. Tem 2 passagens assim que eu não tenho como eu esquecer, né? Na época
né? Porque o Luciano era setorista lá do Corinthians, né? E nós criamos essa grande amizade. O Luciano, ele tinha um Fusquinha, um 1200, não era? Se lembra daquele Fusquinha, o Fuqueta 1200? 6 volts. E aí tinha um aniversário lá na Pompeia. A Pompeia, o bairro da Pompeia, lá tem muita subida, ladeira, né? né? Ladeira aí, né? E aí eu tinha deixado meu carro, eu não sei onde eu tinha deixado meu carro. O Luciano falou, vamos aqui no meu Fusqueta, né? No aniversário. E aí peguei uma ladeira e no carro tava eu, ele e tava o filho da sua... Acho que da sua empregada na época. Lembra que morava contigo lá no Morumbi? Na casa dos seus pais, no Morumbi? Sei lá. É. Aí chegamos numa ladeira. Isso é história O ou é Fusca não história? ia. O Fusca parou. Aí teve que voltou, estacionou. Aí o Luciano falou assim, ó, a festa é lá no topo. Vamos a pé. Vocês vão ter que descer, desceu eu, filho da empregada dele, falou, vocês vão ter que ir a pé, porque senão o Fusca não vai subir. Porra, meu, nós chegamos lá em cima, tinha acabado a festa, cara. Então era hora de voltar. O Fusca não subia. Era um Fusca 1200, verde, lembra? Verde, né? Verde água, acho que era. Ah, não sei se eu lembro. Eu tive tanto Fusca na vida, até Fusca Reb eu tive, cara. Eu sou apaixonado por Fusca. Até agora há pouco eu tive um Fusquinha aqui em Penedo, e aí fundi o motor, eu fiquei puto, vendi quase de graça, mas já estou pensando em comprar outro. Não, mas não tem nada mais hilário, é que pena que não foi filmado. Então conta. A nossa viagem para... como é que chama a cidade que a gente narrou o carnaval lá? Ah, você foi cobrir o carnaval pela Band em Guararema. Não, Guararema não, é... Guaratinguetá. 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 Me chamaram como repórter da Band para narrar o carnaval de Guaratinguetá. Como é que narra um carnaval? Passou uma gostosa pela lateral esquerda aqui. Nossa, vem vindo 3 no ataque aí. Que narra um carnaval? Depois o PP, se quiser, ele conta a história da RB. Eu RB é boa. E a Vila, minha amiga, até eu não falo com ela, mas depois de velho a gente se encontrou, a RB. Mas, cara, foi muito engraçado essa viagem, porque o PP foi assim de farra. E eu ia para um evento sério, ia narrar o carnaval, que é um puta evento na região, no Vale do Paraíba, famoso, blá, blá, blá. E aí não tinha mais hotel em Guará, aí eles hospedaram a gente num mega hotel lá em Campos do Jordão. Aí estamos indo para Campos do Jordão, de repente resolvemos parar para fazer um xixi na serra. Eis que a gente escuta no rádio, segura o tchan, amarra o tchan, segura... Cara... Descem esses dois malucos no meio da serra, colocam o volume no último. E um baixou o santo do compadre Washington e não sei o que, os dois que nem louco dançando o tchan no meio do. Os caras passavam com o carro, olhavam assim, não acreditavam. E o campeonato de quebrar lustre? Tinha era uma espécie de quadra, mas era meio salão assim. E aí tinha uma bola, a gente tinha nada para fazer, aí falei, pô, começamos a chutar essa bola para tentar quebrar as luminárias lá. Ai, foi divertido. Aí eu fui narrar o tal do carnaval. E era eu sozinho narrando o negócio, e às vezes a gente precisa de um respiro, assim, né? Quem virou comentarista? Me colocaram de júri para analisar as escolas de samba de Guaratinguetá. Sabendo tudo de carnaval. Eu falei, essa escola eu não gostei muito não, porque ela deixou um buraco muito grande de uma ala para outra. Então isso aí vai perder muito ponto. O PP tava bêbado, cara. Agora só tira uma dúvida minha. Quem é RB? Não pode. Não. Roberta Bunduda? Olha lá. Eu conto em off. Acertou uma parte e errou outra, né, Maurício? Mais ou menos você acertou uma parte e errou a outra. Essa história foi sensacional, cara. Essa foi. A gente foi acabando lá eu não vou dar nome, obviamente, né? Mas
acabou a narração do, né, o desfile, tal. Os loucos, né, querendo que a noite acabasse às 9 da manhã, né? Falei, e agora, Pepe, onde nós vamos? Porra, diz que o carnaval em Taubaté é legal. Em Taubaté tinha o goleiro do Bragantino, Marcelo, lembra? É a época do Marcelo. Não sei se ele estava nesse baile, não. Porra, aí chegamos no baile, era às 7 horas da manhã. E o baile rolando. Outro comendo no baile bacana. Cara, baile de carnaval de cidade interior, com aquelas charanguinhas, né? É hoje que eu vou pra farra, mamãe, eu quero. Tá. Beleza. Aí estamos lá curtindo, puta, amarradão, não sei o que. Aí me aparece uma gata assim. Eu fiquei, olhei pra ela, vem aqui. Aí começamos a conversar, não sei o que, e... Cara, acabou o baile, não rolou, acho que nem um cedinho rolou. Mas ela deu o telefone pra gente. E aí ela pegou, aí no dia seguinte ligamos, e eu liguei, né? Falei, oh, e aí, vamos se ver, não sei o que. Ele falou, você é da TV, né? Eu falei, sou. Ele falou, eu preciso de você conhece, sei lá, se ela perguntou se você conhecia o Amaury Júnior, tava meio esquisito. Eu falei, mas por que aconteceu? Desculpa. Não, é que saindo do baile aqui, né? Me agrediram e não sei o quê, eu queria falar com alguém. Não. Aí deu que não rolou dela falar com esses caras, mas eu e o Pepe ficamos com a pulga atrás da orelha. Eu falei, o que essa mulher fez para apanhar? Ficamos um pouquinho que você acha. Não sei o quê. Cara, aí a gente pegou e falou, mas o que aconteceu? Pergunta para ela. Não, é que eu fiz umas fotos aí para uma revista masculina e o pessoal que é muito careta. Aí eu virei pro Pepe e falei, pô, Pepe, mas tanta mulher que faz foto, né? Estamos no lugar certo. Não, né? Mas não é motivo a mulher tirar a foto de sair nua e apanhar. Não, tá estranho. Aí vamos tentar descobrir. Puta, aí descobri. Chegamos. Eu não sei se fui eu que achei a revista, o Pepe que achou a revista. Ficaram 3 dias na cidade, né? Oi? Ficaram os 3 dias na cidade, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, na verdade essas fotos que ela fez eram fotos sensuais, né? Mas com uma mulher, entendeu? Que nojo. Então, aí ela foi, a casa dela foi apedrejada, cara, nós estamos falando de 30 anos atrás, é isso, né, Pedro? Pô. 30, 25 anos atrás. Então, isso na época era um negócio mesmo para a cidade, o preconceito era muito grande, não sei o quê. E aí a gente, então, descobriu que tinha acontecido de verdade. Mas, cara, os detetives Pepe e Lulu saíram para tentar descobrir o que essa mulher fez. Esse caso hoje, o que você acha que iria acontecer? Nada, eu para ela. Eu ia ter um monte de mulher querendo sair com ela. Hoje não, é verdade. E outra coisa, e a casa dela foi apedrejada, cara. E ela desesperada. Por vocês dois. Não. Eu quero! E aí, não, vocês têm que me ajudar. Eu quero! Eu vou com vocês para São Paulo. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos embora daqui. Não, escuta só. E aí eu e o Pepe ficamos loucos para encontrar com a mulher depois das fotos que nós vimos. Vocês que apedrejaram a casa da mulher não quer falar, meu. Abre a porta! Aí não deu mais bola, nunca mais ouvi. Agora uma passagem bem legal, que foi também marcante. Eu e o Luciano, nós somos jurados de um concurso de aeróbica. Que coisa amiga. É mais ou menos isso, ele matou a charada. Foi na época que o Pepe era cuidador de cachorro. Putz, mano, conta essa, Pepe. Isso aconteceu no Tamatete. No concurso de aeróbica. Era jurado eu, você, a Mariette, estava no jurado, e como jurada, e o falecido Clodovil. Foi uma sacada. O Tamatete arrumou um gerente lá, que era muito inteligente e muito bem relacionado, principalmente com
pseudo-personalidade, vai. Vamos dizer assim, não era... mas então ele conhecia jogador de futebol, a pessoa ia lá, comia, bebia, saia bêbado, não pagava nada, não sei o quê. Então ele tinha essa manha. E o que ele fazia? Toda quarta-feira ele fazia um campeonato bestinha lá de aeróbico, cara. Pegava 4 duplas ali, dançavam, mas ele conseguia trazer os famosos e aí a boate enchia, né? E uma vez ia jogador, ia ator, e uma vez, e ele era muito amigo do Clodovil. E uma vez o Clodovil foi lá julgar com o pugzinho dele. O cachorro levou o cachorro, né? Quem está sentado ao lado do Clodovil? PP. Clodovil nunca tirou as medidas do PP? O resto eu não posso contar. Para por aí. E ele foi descalço, já foi descalço. Não, é claro que tudo isso é uma grande brincadeira, né? Por quê? Porque mas uma grande verdade também. Fatos que aconteceram. O Clodovil, ele sempre foi assim, carismático, engraçado. E, poxa, todo lado do PP, eu só olhava pro PP e olhava pra mim. Aí ele descalço. Aí o Clodovil foi no banheiro, virou pro PP, querido, você pode cuidar do meu cachorro? E o PP ficou com o cachorro dele assim, enquanto o Clodovil ia no banheiro. Morrendo de vergonha, assim. Ai. Mas era uma época boa, né? Tiveram história pra contar. Cara, era uma época, por exemplo, sem droga. A gente nunca se drogou. Nunca passamos perto de maconha, de cocaína, de anfetamina, de não sei o quê. Nunca. A gente gostava de beber cerveja. Às vezes tomava uns porra e a história ficava muito mais engraçada. Então era uma fase diferente, cara. Uma fase... Ô, Luciano, que a gente fala, né? A década de 80 década de 80, 90 foi a melhor. Pra gente foi. Sim. Que legal. Pra gente foi. Luciano, mudando um pouco de assunto... Eu não sei como é que a gente seria hoje, entendeu? Se a gente tivesse nascido, naquela época, com a mesma história, o mesmo contexto na época de hoje, com internet, né? Com essa loucura hoje que é uma balada, eu não sei, eu acho que a gente... Eu conheço a moral, conheço a personalidade do PP, não sei o quê, eu acho que a gente não teria nenhum envolvimento com droga. Mas como seria, né, essa dupla aí? Porque a gente era meio Batman e Robin, assim, né? O PP e o Robin, tá? Eu ia perguntar isso pra você. Antes de pergunta. E o Peru pegou uma fase. O Peru saiu com a gente também algumas vezes, cara. Bastante. Mas, Luciano, mudando um pouco de assunto... Foi aí que ele ganhou o apelido de seu Peru, viu? Mas mudando um pouquinho de assunto, eu queria que você montasse uma seleção de todos esse pessoal que você narrou, que você trabalhou, que você, do esporte, do futebol. Monta uma seleção pra gente aí. Pra gente... Mas o quê? De jornalistas ou de jogadores? Não, jogadores. Que você entrevistou. Que você entrevistou, que você trabalhou. Tá. Eu vou dar dos caras que eu trabalhei e que eu vi jogar. Goleiro. Bruno. Você sabe que Come picadinho. Quem descobriu a história do Bruno? Sabe quem descobriu a história do Bruno? Eu. É mesmo? Eu que descobri a história. Eu que descobri. Eu estava de férias no Rio de Janeiro, indo para Petrópolis. Repórter policial. Por isso que o Macarrão não tá aqui hoje. Que participou do crime. E aí, cara, me liga a melhor amiga da minha ex-mulher e fala, Luciano, meio assim, desencanada. Fala, Luciano, quer um furo de reportagem? Eu falei, quero, mas eu tô de férias, né? Ela falou, o goleiro Bruno matou a mulher. Eu falei, como assim? Ela falou, não, é que eu sou... O delegado é super amigo meu e me cantou, a gente tava conversando, me contou essa aí, que o Bruno matou a mulher. Acabei de sair de férias, voltei pras férias. Não, aí eu falei, cara, como assim? Falei, tá bom, espera um pouquinho. Aí eu liguei pra TV, falei, tô de férias, não sei o quê, mas me cantaram essa história. O goleiro Bruno matou a mulher. Aí você fica louco, não sei o que, não, checa lá. Cheque e pré-checa.
A redação que cheque. Eu dei a informação. O goleiro Bruno matou a mulher. O delegado que passou, não sei o que, tá lá. Corre atrás que vocês fazem a matéria aí. Tá. Aí foram checar. Como é que eles checaram? Ligaram, alguém que tinha o telefone ligou para a mulher do goleiro Bruno. E ela atendeu. Oi, olá, tudo bem? Você tá bem? Tô, por que não? É porque teve um papo aí que você tive, que nem o chat GPT que me matou, né? Então tá bom. Aí eu liguei e falei, e aí, descobriram alguma coisa? Falei, não, é fake. A gente ligou e a mulher dele atendeu. Só que a mulher, na verdade, era a Samúdio, né? Era a amante. Era amante. E ele realmente tinha cometido o crime e tudo. E aí eles começaram... Teve outra informação que saiu. Aí quando as outras emissoras começam a fuçar, aí os caras se ligam e vão para cima. Aí foram para cima e deu no que deu, né? Mas a seleção, vamos lá. Cara, goleiro... que eu entrevistei, que eu gosto, foi longevo pra caramba na carreira e eu adorava, o Buffon. Buffon, da Itália. Começou bem, amor. Tem história, viu? Bem, esse aí... O Buffon é legal. Lateral direito... Eu vi grandes laterais, cara. Por exemplo, o pessoal fala muito pouco dele... E esse cara jogou muita bola, jogou muitos anos no Corinthians, jogou muitos anos na seleção brasileira, só que naquela fase que a seleção não ganhou nada, foi o Zé Maria. Zé Maria foi um lateral, assim, absurdo. Mas, cara, eu vou cair no lugar comum, acho que eu vou de Cafu. Cafu. A zaga, eu vou de Scirea, que foi um líbero da Juventus de Turino que morreu num acidente de carro, que esse era fora da curva. Maldini e lateral esquerdo eu vou colocar o Júnior. O Júnior. Eu acho que o Júnior jogou mais com o Roberto Carlos. Aí o meio campo... É que, cara, a gente viu tanta gente passando boa, mas que não teve sequência, não teve continuidade. Um dos maiores meio de campos que eu vi jogar, e o PP vai lembrar, e acho que o Peru também, foi o Dema do Santos. Lembra o Dema? Dema era um jogadorzaço, mas não entra nessa seleção. Eu acho que ali no meio de 5, Falcão é um grande cara, jogava muita bola, cara, com elegância. Com a 5, eu vou fazer um 4-3-3, tá? Aí o 10 é o Pelé, o 8... Caraca. 8 eu vou botar o Zico. Você não acha muito fraco, não, pra tua seleção, Zico? Não, vou fazer um quadrado no meio campo. Vou colocar Falcão, Zico, Sócrates, Pelé. Não tiro de jeito nenhum o Ronaldinho Gaúcho do meu time. E aí eu preciso de um matador lá na frente, cara. Acho que o Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. E de técnico? Quem vai de técnico? Isso aqui eu não coloquei nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo, né? Esses dois pernas de pau não precisa. E de técnico? Quem é que você manda de técnico aí? Cara, técnico, eu vou lembrar de um que gostava muito de mim, mas odiava a imprensa, cara. Odiava, não gostava, era ranzinza, era chato. Mas ele gostava de mim, não sei porquê. Já poucas entrevistas que ele deu, algumas foram para mim. Inclusive na casa dele no Rio de Janeiro, uma puta de um apartamento de frente para a praia, assim, que foi o Tele Santana. Bela escolha, isso aí é. Bela escolha. E eu acompanhei bem o Tele Santana, porque o Tele, cara, hoje em dia, ele é meio que a unanimidade, o grande Tele, tal. Só que o Tele sofreu muito, cara. O Tele tinha fama de pé frio, cara. Ninguém queria o Tele. Depois que ele perdeu 82, 86, e ainda perdeu os títulos regionais aqui, ninguém queria, cara.
Ninguém queria. É verdade. Aí ele foi com o São Paulo, foi campeão mundial, foi campeão de Libertadores, montou aquele time maravilhoso, aquele futebol gostoso de ver, aí virou o mestre Tele, né? É, um grande técnico e um grande pai, né? Mestre Tele Santana. Você concorda que a seleção de 82 ela foi uma seleção marcante? Na minha opinião, foi eu acho que foi a primeira decepção no futebol como torcedor que eu tive, que ficou marcante na minha vida, foi a seleção de 82 ser desclassificada naquele momento lá crucial contra a Itália. Aquele jogo foi dolorido, cara. Porque a gente não imaginava, o Brasil jogava tão bonito, jogava tão fácil, com só craque, só fera. Só fera. Né? Cara, e uma Itália que era assim, ok, era um time ok a Itália. Pegou um cara que naquele dia estava iluminado, Paulo Rossi. Eu acho que é uma das... Luciano, é uma das maiores zebras do futebol. Né? Eu acho que é a maior zebra, né? Que ninguém acreditava, né? Eu não sei se é a maior zebra, mas acho que foi... Porque é o seguinte, cara, zebra é quando joga o Corinthians e o Ibis mete 3-0. Aí é uma zebra, cara. Você fala, porra. Agora, Brasil e Itália é Corinthians e Palmeiras. É um clássico, né? É Grêmio e Inter, né? Tudo pode acontecer, cara. Uma rivalidade E a Itália não fez uma primeira fase muito boa, né? Pô, os caras vinham mordidos da década depois. Eles foram humilhados na final de 70, cara. Eles nem viram a cor da bola. Então, aí, pega 74, pega o Brasil na semifinal. Brasil, chocolate neles. Né? Pô, os caras estavam mordidos, cara. O Zoff não podia ver brasileiro, cara. Então, aquilo, foi... Os caras estavam com a faca nos dentes, cara. Faca nos dentes, cara. E aproveitaram a chance, cara. Porque o futebol é muito louco, cara. Às vezes o cara tem 80 chances, bate na trave, bate na bunda do zagueiro, o cara espirra o taco na frente do goleiro, não sei o que, e o outro tem 2 chances. Vai e faz. Futebol é bacana por isso, né? Qual esporte que você vê hoje, que você gosta, além do futebol, que você sente prazer de ver hoje ainda? Cara, a NBA e, eventualmente, um bom jogo de tênis. Tênis é bom, mas não sou aquele cara que vou ver Fórmula 1, vou ver vôlei, vou ver beach tênis, vou ver, né? Vou ver o futebol. E agora tá surgindo um novo Guga aí, né? O João Fonseca, né? Que tá mandando bem. Tá mandando bem. Aliás, a gente tem visto grandes partidas de tênis, né? Pelo mundo aí, grandes jogadores, né? de tênis, tanto no lado feminino como no masculino. São grandes partidas, né? O ambiente do tênis é muito legal, cara. Agora que a gente tem essa facilidade de ver esses rios, né? Esses shorts aí, a gente vê umas coisas. Então você entra você vê a cobertura de todos os esportes, né? Muito mais avançada. Então, joga o Golden State e daqui a pouco, em 5 minutos, já tá os highlights, ou os lances do Steph Curry, ou um monte de coisa. A tecnologia, ela favorece a gente que gosta de determinado assunto a ver isso mais rápido, né? Mais imediato. Piro, tem um negócio que você deve ter assistido, que se chama Uncle alguma coisa, que é o Kyrie Irving que se disfarça de velhinho e vai jogar. Eu vi isso aí. É uma série que ele fez. É uma série, cara, eu vi, cara. É muito legal, mano. Cara. E o bicho joga, hein? Nossa, Kyrie Irving, nossa senhora. Todos ali são, né? O Curry é demais, né? Todos são fora da caixa, né? O basquete é sensacional. Cara, mas é engraçado. Que nem o Maradona falou. Quando entrava, ao invés do Pelé, ele ia pro Rivelino. Se tiver um jogo, ou tiver Lakers jogando com o LeBron e Golden State com o Steph Curry, eu vou no Steph Curry. Cara, o que ele fez naquele jogo da medalha de ouro contra a França é piada. Piada. Aquele jogo foi demais. Piada. Não existe. Não existe, cara. Não existe. E ele é mais baixo, né? Tudo é mais difícil pra ele, né, cara? Mais baixo. Cara, e ele é o jogador mais marcado que tem na NBA, cara. Ele fez uma bola agora.
Ele fez uma bola agora contra o francês, você viu? Que ele foi, fez step back, chutou em cima na cara dele, é demais, né? Ele é... Essa bola é fantástica, né? Esse ponto. Não, na NBA, no basquete, no basquete em geral, tem aquela famosa jogada que é o peru, me corri se eu estiver errado, se eu estiver falando besteira, mas que é o step back, que é o passo para trás. Cara, e o Steph Curry, ele é o... É o melhor de todos, né, cara? Ele é perfeito. É aquela finta que o cara joga o corpo para frente, né? E volta pro cara que tá marcando se desestabilizar, dá um pulinho para trás e chuta. Você sabe que na minha época eu não tinha isso aí. Eu tentei fazer agora, quase caí da quadra, né? Também. Portanto, que ele fez perícia hoje de manhã no INSS. O que foi, Mori? Portanto, que ele fez perícia hoje de manhã no INSS. Quase caí a primeira vez que eu dei Nervo ciático, deu torcicolo, deu uma série de coisas. Não, e esse cara, é impressionante. Ele é, para mim, ele é o mais completo de todos, cara. Porque ele não é um exímio marcador, mas ele marca. Ele é malandro. Pô, a infiltração dele é fora da curva, cara. Ontem teve uma jogada, depois olha os highlights, ele pega a bola com uma mão, ele joga lá em cima na tabela, ela bate e entra de chuá, assim. Parece que ela amortece, né? Cai direitinho. E já viu o treinamento dele, que ele pega lá e joga a bola pro alto e... Joga na arquibancada, assim, né, cara? De longe. E ele, cara, ele é um puta de um exemplo pra garotada que gosta de basquete, cara. Ele é profissional, ele é dedicado. Pô, o cara tá com 37 ou 39 anos. Pô, o físico do cara, ele quer jogar. Você vê que ele não cansa, né? Tudo bem que a minutagem dele já tá, né? Já tá maior, né? Ele fica mais tempo fora, não sei o que. Mas quando precisa, cara, o Steve Kerr fala, meu irmão, vai lá resolver, cara. E o cara resolve, cara. Legal. Isso. Legal. Ele é bom menino, bom exemplo, bom caráter. Você não vê ele em polêmica. Se o cara dá uma cotovelada, se o cara xinga no jogo, ele só dá uma risadinha. Pô, ele inventou aquele Night, né? Que é sensacional aquilo ali, né? Ele é gozador, mas gozador com respeito, entendeu? Ele não desrespeita, ele tira a onda. Ele arremessa a vida pra trás. Porra, ele é sensacional, cara. Ele é sensacional, tem um carisma absurdo. Legal. Bom, Luciano, a gente está chegando ao final aqui do nosso podcast de hoje, Esporte Fora da Caixa, com a sua presença fantástica, mesmo à distância, mas aí um programa cheio de conteúdo, cheio de histórias. E quando que você vai estar aqui presente? Cara, não sei, mas vamos marcar. Vai, Pepe. Em breve. Pode se hospedar lá em casa, tem quarto lá para você, pode ficar lá em casa. Não, mas lá tem quarto, tem na sala, tem lá em cima, tem. E eu vou levar. Eu vou levar a Bianca, né? Opa. Vou mostrar para vocês a Bianca. Opa. Ele apareceu em casa com a filha, com um casal de periquito. Vamos conhecer a Bianca. A Bianca, vamos ver a Bianca, pra gente encerrar hoje o podcast. Vamos encerrar com a Bianca. Olha aqui, ó. Aqui, ó. É, Bianca, dá beijo. Ela aí. Essa aí que teve em casa? Essa sobreviveu, essa é nova. O resto tudo morreu, ou voou. Ou morreu ou voou. O Pepe ia te apresentar a Flávia, mas ela tá trabalhando. Ela só sai às 3 da manhã. Essas Flávia que o Pepe conhece tem verruga, viu? Pode, não cai nessa, não. Bom, Luciano, para encerrar... Obrigado pela oportunidade, foi bacana bater um papo com vocês aí. Luciano, foi um prazer. A gente nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem aí para o esporte, enfim, de otimismo, para a gente encerrar o podcast de hoje. Cara, eu acho que nesse mundo louco que a gente vive, né? O esporte ainda é uma coisa que tem graça. Não tanto como na nossa época, mas é sinal dos tempos, as coisas evoluem, as coisas se reenquadram, se reencaixam. É outra mentalidade da sociedade, do mundo, né? E a gente que acaba virando mais careta depois de velho, tem coisas que a gente não absorve, não entende, não gosta, né? Mas o esporte continua sendo uma coisa muito legal, cara. O esporte,
que seja ele. O esporte educa, o esporte te ensina a conviver em comunidade, em grupo, né? Te dá disciplina. Então, cara, a gente que é do esporte e viveu pro esporte, eu, no meu caso, eu sempre uso como um bom exemplo. Faço esporte, mas não é só o ato, né, da atividade física ali. Faço esporte como um todo. Né? Repetindo, o esporte é comunidade, é disciplina, é ensinamento, é um monte de coisa além de jogar uma bola na cesta, de chutar uma bola no gol, ou fazer uma pirueta na ginástica, entendeu? Então, o esporte ainda é uma coisa do bem, é gostosa, legal. Legal. Obrigado, Luciano. Luciano, pela participação. Um grande abraço. A gente vai encerrando, nós vamos encerrando aqui, brindando o podcast de hoje aqui com um chopinho da Votos, nosso patrocinador aqui do programa. Uma pena que você não está aqui para você degustar, mas assim que vir aqui, assim que você vier aqui a São Paulo, você vai tomar um chopinho com a gente aqui. A Bianca gostou do chopinho aqui. Valeu, Lu. Obrigado, viu? Um abraço. Tchau, beijo, pessoal. Luciano, valeu. Beijo. Grande Tchau, abraço. tchau. E assim a gente encerra mais um podcast, né? Com esse grande jornalista, né? Com Esse tem história, uma né? grande história, TV Gazeta, Band, Rede TV, um grande jornalista, um grande amigo, um grande irmão, né, Peru? Valeu, galera. Um brinde a todos. Até a próxima. Até a próxima.